a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue inundando os nossos corações. Mais um bom dia que o nosso Deus nos proporciona para estarmos louvando e adorando o seu santo nome. E ficamos felizes, não poderia ser diferente, né? Porque estamos com cada um de vocês, cada um dos amados irmãos que nos deixam cada dia mais felizes, né? Com a sua presença, com o seu sorriso, né? E com a presença contínua no corpo de Cristo. Nós selecionamos para o texto dessa manhã, para a meditação, né, a Epístola de Gálatas, no seu capítulo 5, dos versículos 1 ao 12. Eu lerei e os irmãos acompanharão como estão assentados. Diz assim a palavra do nosso Deus: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei. Da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem. Quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo, está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem o que vos incitam à rebeldia. Deus, nós te agradecemos na manhã desse dia, porque estamos reunidos na tua presença com o teu povo, Pai. Já ouvimos, ó Deus, cânticos, as orações, ó Deus, as súplicas, os agradecimentos, ó Deus. E agora, quando lemos a tua palavra, ó Deus, aguardamos que dos altos céus, o teu Espírito Santo, Pai, possa iluminar, ó Deus, os nossos corações de tal forma, Deus, que possamos, acima de tudo, glorificar o teu nome por intermédio da tua palavra, que possamos ser edificados por intermédio dela, e que a tua palavra, Deus, possa confrontar todos os nossos corações. Nós te oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, Paulo, quando escreve essa carta, né, uma carta circular escrita às igrejas da Galácia, ele tem em mente algumas questões que estão acontecendo, né, lá nessas igrejas. E essa carta, né, ela é uma carta que dá ênfase à liberdade cristã, aquilo que Cristo já nos concedeu, né? A justificação pela fé e somente pela fé, né? Ela também vai falar da suficiência da obra de Jesus Cristo e também daquilo que, por intermédio dessa obra, o Espírito Santo, né, opera nos nossos corações, né? A gente conhece, né, aquele famoso capítulo do fruto do Espírito, né? Então, Paulo, quando escreve essa carta àquelas igrejas, né, ele vai tratar dessas questões. Mas o que, né, sobressai nesse texto é a questão da liberdade, né? Quando nós falamos em liberdade, né, nós temos que entender que a partir da liberdade, né, nós
podemos sim, né, ser felizes na execução dessa questão da liberdade, como também podemos, né, extrapolar, como também podemos errar. A partir da liberdade, né, alguns equivocadamente extrapolam, né, e aí nós estamos falando no nosso meio, né, no nosso meio como cidadãos, né, todos livres. Então, se nós não utilizarmos essa liberdade que temos com uma devida proporção, né, dentro dos parâmetros legais, nós podemos fugir da liberdade para licenciosidade. Ora, eu não tenho limites, como eu sou livre, eu vou fazer o que bem entendo, aquilo que eu quero, conforme eu quero. Então, você já sai daquilo que é liberdade, já passa para a licenciosidade, você já vai passar a extrapolar tudo aquilo que é estabelecido, né? Seja pela moral, seja pela ética, seja pelas leis, né? E também, né, quando você foge um pouco mais, né, além dessa questão, você pode partir para aquela questão que fala a respeito, né, dos desejos do nosso coração. E aí, para ser mais específico, a gente vai falar da libertinagem. Olha, eu sou livre, então eu vou fazer e praticar aquilo, né, que eu desejo, com quantas pessoas, a hora que eu quiser, onde quiser, sem o compromisso daquilo que nós vimos aqui, né? O pastor orar por 40 anos de matrimônio. E aí a gente, né, extrapola a liberdade, né, extrapola a licenciosidade e cai na libertinagem. São perigos que rondam aqueles que desavisadamente, né, se acham livres e não caminham, né, por como é que eu posso dizer? Não caminham, né, dentro desses limites estabelecidos, né? Todos legalmente são livres, até que extrapolem. E aí, né, todos sofrem as consequências daquilo que executam. E quando a gente volta para o texto, né, aí a gente gostaria de meditar nessa questão, chamados para a liberdade. A liberdade. Mas que liberdade é essa da qual nós estamos falando? Será que é essa liberdade meramente conhecida que as pessoas tratam aí fora? Não. Quando nós estamos falando da liberdade que a Bíblia trata, ela vai muito mais além, né? Quando nós olhamos para João, no seu capítulo 8, 32, se não falha a memória, diz que Cristo, né, que é a verdade, ele nos liberta, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? E Paulo, em Romanos, ele vai dizer que quando nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós somos feitos servos da justiça. Então, veja, é meio contraditório se nós formos aí fora e falarmos que nós somos livres e somos servos, né? São questões, né, contraditórias, liberdade e servidão. Mas entendam, quando nós olhamos para a palavra de Deus, quando nós olhamos para aquilo que Cristo fala, e Cristo é claro no seu capítulo 8 ali, quando ele fala, né, está tratando da questão daqueles que se acham filhos de Abraão. E Cristo está falando, não, vocês não são porque vocês não conhecem a verdade, vocês são escravos. É interessante. Aí fora as pessoas se julgam livres e são escravos do pecado. Aqui dentro, aqui no corpo de Cristo, nós somos livres para sermos servos de Cristo. Então, nós somos livres do pecado para sermos servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, e dentro desse texto, nós gostaríamos de destacar, né, pelo menos 3 questões. Chamados para a liberdade, nós
somos chamados para permanecermos firmes. Os Gálatas, eles estavam sendo bombardeados por judaizantes que queriam, conferir a salvação à necessidade da circuncisão. E aí Paulo vai tratar dessa questão dizendo, olha só, vocês já são livres em Cristo Jesus. Vocês estão, livres. Vocês vão retroceder, vocês vão retroagir, vocês vão voltar novamente para essa questão. E aí Paulo, orienta eles, permaneçam firmes. Não deem ouvidos a essas questões que eles trazem para vocês. Paulo trata disso nos capítulos anteriores, e aí ele traz alegorias a respeito, dessas questões da circuncisão. Para Paulo, muito mais do que um ato, físico, era, um corpo de doutrinas. A circuncisão vai muito mais além do que simplesmente o que se faz no corpo, mas é aquilo que ela representa. Se lá, quando Deus chama Abraão, ele faz as promessas, e a partir dessas promessas, Deus estabelece com ele um pacto, um sinal que é a circuncisão, é porque é muito mais do que algo físico. É muito mais, vai muito mais além. E aí, esses judaizantes vêm perturbar esses que estão debaixo da graça e da misericórdia de Deus, querendo dizer, olha, para vocês serem salvos, vocês serão salvos, se e somente se, além de Cristo, vocês fizerem a circuncisão. E por vezes, nos nossos dias, existem pessoas que estão vivendo dessa forma. Quando nós olhamos para a questão da necessidade de, além de Jesus Cristo, como Senhor e Salvador da sua vida, olha, você também precisa guardar o dia. Você precisa guardar o dia de sábado, senão é um exemplo. Permaneçam, pois, firmes, porque se além de Cristo houver necessidade de algo mais, olha o que ele assevera no seu versículo 2. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixardes circuncidar, se vocês receberem, além de Cristo, algo mais, Cristo de nada vos aproveitará. É colocar qualquer outra coisa em pé de igualdade com o que Cristo fez. E nós entendemos que a graça e a misericórdia de Deus, ela não tem nada que se iguale. Ela não necessita de algo mais que a complemente. O sangue vertido na cruz do Calvário foi o suficiente para que, por intermédio dele, antes os que eram escravos, em Cristo Jesus, por intermédio desse sangue derramado, são libertos, são livres. Ainda, se vocês aceitarem a circuncisão, o versículo 3, ele vai falar da obrigatoriedade de cumprir toda a lei. Por isso que para Paulo, circuncisão era muito mais do que simplesmente um ato físico. E aí nós entendemos, à luz da Bíblia, aquilo que Cristo deixou claro, que ele não veio anular, mas ele veio cumprir a lei. E à luz da palavra, Cristo foi o único que integralmente cumpriu. Paulo fala aqui em Romanos que todos pecaram. Todos em alguma parte, em algum momento, deixaram de cumprir aquilo que é estabelecido na palavra de Deus. Quando Cristo resume toda a lei em 2 mandamentos,
ele estabelece que é o amor a Deus acima de todas as coisas, o amor ao próximo. E é claro, nem eu nem você conseguiríamos cumprir nenhum dos dois se primeiro não fôssemos amados de Deus, se primeiro não fôssemos conhecidos por Deus, se primeiro esse amor não transbordasse nos nossos corações. Por isso, Paulo está assegurando, olha, vai ser difícil, vai ser impossível, porque só houve um que cumpriu toda a lei e os mandamentos, e esse é Cristo. Permaneçam firmes, porque se vocês se circuncidarem, no versículo 4 vai falar, de Cristo vos desligastes. E se desligar de Cristo é voltando àquela ilustração que Cristo traz da videira, em que nós fomos enxertados. Se nós não estivermos ligados a Cristo, o que acontece? Nós murchamos, nós morremos, nós secamos. Se vocês se circuncidarem, é o mesmo que se desligarem de Cristo. É o mesmo que se desligar daquele que é a fonte da sua vida, daquele que te sustenta, daquele que é capaz de te proporcionar vida e vida em abundância. Por isso, quando Paulo fala dessa questão, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. E na manhã desse dia, nós somos libertos para isso, para permanecermos firmes nessa certeza. E ainda, 2. Quando Paulo trata dessa questão, ele também dá ênfase à necessidade de nutrirmos essa fé que agora temos em Cristo Jesus. Essa fé que Ele mesmo implantou nos nossos corações. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. É só pela fé. Não é por aquilo que eu posso fazer, não é por aquilo que vocês, Gálatas, podem fazer no corpo, não é por aquilo que vocês podem fazer na tentativa de cumprir os mandamentos, né? Na tentativa de cumprir as leis estabelecidas, os preceitos. Não, não é nisso. Não, mas é pela fé. Pela fé. Ora, se nós recebemos Cristo Jesus, fomos livres, né? Nós entendemos que nesse processo, quando Cristo nos liberta do pecado para, em primeiro lugar, nos justificar diante de Deus. Em segundo lugar, além de nos justificar, nos regenerar. Em terceiro lugar, quando nós somos justificados, quando nós somos regenerados, nós somos aqueles que são adotados como filhos de Deus. E nesse processo, ainda, a santificação, aquilo que Deus vai operando nos nossos corações, de forma que nós caminhamos aguardando para aquilo que Ele já nos prometeu, que é a glorificação, a conclusão de tudo aquilo que já iniciou, que agora já experimentamos, mas que ainda não está concluído, porque aguardamos dos céus a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando todos seremos glorificados. Por isso, precisamos nutrir cada dia mais, fortalecer a nossa fé nessa certeza, na certeza desta promessa, na certeza daquilo que Deus iniciou e Deus concluirá na glória quando nós estivermos junto com Ele. Gálatas, vocês nutram essas coisas nos vossos corações. Não percam de vista isso. Essa é a esperança que temos. Essa é a certeza que temos mediante a fé.
Essa é a promessa que ninguém poderá tirar de você. Também, nutrir a nossa fé conforme Romanos, capítulo 3, versículo 21 e 26, nos orienta. Põe para a gente, por gentileza. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Não é em Jesus Cristo e mais alguma coisa. Não é em Jesus Cristo mais a circuncisão. A fé é em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. É lá que nós vamos nutrir a nossa fé. Paulo, dentro desse texto ainda, assevera um terceiro aspecto importante. Primeiro, permanecer firme. Segundo, nutrir a fé que nós temos. E terceiro, observar o que realmente tem valor. Será que a circuncisão tem valor, Gálatas? Será que ela é importante? Será que ela está em pé de igualdade diante do sacrifício de Jesus Cristo? Versículo 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. O que é importante? É a fé que atua pelo amor. Não é nada que vocês possam fazer, não é nada que possam trazer de novidade para você. É a fé que atua pelo amor. Isso é o que importa. E quando nós olhamos para esse texto, fé que atua pelo amor, esse termo atuar, no grego, ele tem o sentido de energia, E aí Paulo está falando, olha só, a fé que atua pelo amor, a fé que eu e você temos e que por intermédio dela nós somos impelidos a continuar produzindo frutos de amor. É de amor. Todo cristão é chamado para a liberdade para continuar, produzindo frutos em amor. Ainda, observar o que tem valor é, versículo 7, vós correis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer a verdade? Isso é o que importa, obedecer a verdade, somente a verdade. E João fala que Cristo é a verdade que liberta. Em João 14, ele vai falar que ele é o caminho, a verdade e a vida, e não há nenhum outro. É só Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida que conduz à vida eterna. Então, Gálatas, o que é importante é você observar o que está escrito. É palavra. Se debruça nela noite e dia, verifica como os bereanos se realmente está escrito. É papel meu, é papel seu. Isso é o que importa. Observar a verdade. Dentro de observar a verdade, nesse texto, Paulo ainda destaca uma outra questão. Versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado.
Cuidado, vocês que foram chamados, nós que fomos chamados à liberdade. Cuidado com aquilo que se achega até os nossos ouvidos, que se achega aos nossos corações, que são trazidos em bandejas lindas e maravilhosas para nós. Porque muitas das vezes são fermentos, são coisas que estão, ou de forma sutil, ou de forma aberta, ou de forma a nos constranger a observar, a assumir, a reter, a viver em conformidade com isso. Porque são coisas que acabam levedando, que acabam mudando tudo aquilo em que cremos, tudo aquilo em que caminhamos. Ele fala aqui, vocês corriam bem, vocês estavam correndo certo. E aí, vocês olharam para a direita ou para a esquerda? Vocês deixaram entrar algo que levedou. E aqui Paulo está falando exclusivamente dessa questão da circuncisão. Cuidadosamente, jeitosamente, aqueles judaizantes estavam trazendo essa realidade para eles. E muitos dos gálatas já haviam assumido que realmente havia essa necessidade. Equivocadamente, erradamente, contrariamente àquilo que a palavra nos fala. Cuidado. Muitas são as questões que hoje chegam sutilmente, através da televisão, através das notícias, através das mídias sociais, através do convívio com as pessoas que não temem a Deus, através daquela ideia, não, hoje eu não preciso ir à igreja, poxa, o pastor puxa na orelha da gente e quer que a gente esteja na igreja domingo, terça, quinta, é muita coisa. Fulano não vai, olha lá, fulano só aparece tal dia assim, assado, fulano consegue sobreviver, fulano está bem. E aí essas coisas vão entrando, vão minando, vão se tornando realidade, e aí quando a gente vê, já levedou tudo. Já mudou aquela realidade para a qual nós fomos chamados. Então, ele ainda segura. Cuidado com esse que vos perturba. Cuidado com aqueles que estão aqui, que estão lá fora, para te desviar, para te trazer novidades além daquelas que expressamente estão na Escritura. Cuidado. Chamados para a liberdade, nós temos que permanecer firmes em Cristo Jesus. Não negociamos. Não aceitamos nada além, nem nada a quem, nada abaixo de Cristo. É Cristo e somente é Cristo. E Paulo é enfático aqui em dizer, e Cristo crucificado, Cristo que é o escândalo da cruz. Escândalo da cruz. É isso. É esse que nós queremos. É esse que nós precisamos. É esse que nos é o suficiente. O Cristo que deixou a sua glória, habitou entre nós, viveu entre nós de forma humilhada, e de forma humilhada, se entregou voluntariamente para que na cruz do Calvário vertesse o seu precioso sangue, e por intermédio dele, e somente por intermédio dele, pudéssemos ser justificados, pudéssemos ser regenerados, pudéssemos ser adotados, pudéssemos alcançar a glória prevista para todos aqueles que amam a Deus. Cuidado. Então, irmãos, permaneçam firmes. Nutram. É para mim, é para você. A cada dia, essa certeza, essa convicção, gerada pela fé em Cristo Jesus. Se eu me distraio, se eu me ausento, se eu deixo de ouvir aquilo que importa, essa fé vai reduzindo, ela vai decaindo, ela vai minguando.
Observe o que tem valor e somente o que tem valor. O que não tem valor, ó Gálatas, ó igreja, descarta. Para isso que nós somos chamados. Finalmente, somos chamados da condição de escravos, para quê? Para sermos servos. E todo bom servo faz aquilo que agrada ao seu Senhor. E o nosso Senhor Jesus Cristo, nas diversas mensagens, nos diversos estudos que nós estamos tendo, nos conclama a anunciar o ano aceitável, a ir e fazer discípulo, a dizer em alto e bom tom que o escândalo da cruz é um escândalo que nasceu no coração de Deus por amor, que excede e extrapola todo e qualquer entendimento, que excede e extrapola tudo aquilo que os sábios podem conjecturar a respeito da cruz. Que Deus nos abençoe, que na manhã desse domingo nós possamos permanecer na liberdade de Cristo Jesus. Amém.